Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aula de equações diferenciais. Estou gravando a aula, tá? Só para vocês saberem. Estamos aqui na plataforma Exatas. Vamos explorar aqui o nosso livro interativo de equações diferenciais. Muito bem. Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar equações separáveis. Tá? Nas aulas anteriores a gente trabalhou muito a questão dos campos de direções, das equações exatas. Vimos como verificar se uma equação, se uma função é solução de uma equação diferencial. E hoje vamos de equações exatas, tá? Que são os exercícios da plataforma. Eu escolhi alguns daqui para vocês fazerem, tá? Bom, o que é uma equação separável e como resolvê-la? Ó, pessoal, eu estou ensinando aqui, mas qualquer coisa podem interromper, tá? Bom, uma equação de primeira ordem está na chamada forma normal, quando a derivada da variável dependente y de x aparece isolada. Tá aqui, ó, como a gente já tratou na aula anterior. Y' de x igual a f de xy. Então aqui ela está na sua forma normal, que é quando a gente consegue isolar o y'. Bom, definição: uma equação de primeira ordem na forma normal é dita separável se o lado direito pode ser reescrito como y' igual a f de x sobre g de x. O contrário vale, tá bom? Y' igual a g de y, eu falei g de x, né? G de y, tá? F de x sobre g de y. E o contrário vale. Y' de x igual a g no numerador, tá? G de y sobre f de x. Vale também. Resolve do mesmo jeito. Ou de forma análoga. Tá? Com o denominador, claro, sempre diferente de zero. Usando a notação de Leibniz para a derivada, né, é a mais interessante de se usar, tá aqui, y' igual a dy dx. Isso aqui também é o que a gente trabalha na regra da cadeia, tá? Podemos dizer que a ideia intuitiva para resolver uma equação separável é escrever dy dx igual a f de x sobre g de y. Como? Reescrever como? Ó, olha só, pessoal. Dy dx, tá? No lado esquerdo. Dy, você, aqui no caso, tá no jeito de você fazer uma multiplicação em cruz, né? A semelhança quando a gente estuda razão e proporção no 7º ano do ensino médio, aliás, do ensino fundamental, né? Aí a gente estuda as razões, faz meios pelos extremos. Pronto, é parecido aqui. Então, dy vezes g de y, nós vamos ter o que? G de y, dy, igual a dx vezes f de x dx. Tá aqui, ó. Reparem que está separado. Conseguimos separar, tá? Separar de que maneira? Separar com funções ou função, né? Em termos de y do lado esquerdo e a função em termos de x do lado direito. Pronto. Então, aqui está na forma separável, né? E então, integrar o lado esquerdo em y e o lado direito em x. Pronto, está resolvida a equação diferencial. Quando você separa, por isso que é chamado de equações separáveis, você consegue separar dessa forma apresentada, então nós estaremos diante de uma equação separável. E para resolver, bom, a menos da dificuldade de resolução da integral, né? Dependendo do caso, complica bastante. Mas a ideia do caminho a seguir a gente já sabe, que é integra, né? Integra em ambos os lados, o lado esquerdo em relação a y, o lado direito em relação a x. Bom, tá aqui, ó. A ideia tá aqui. G de y, gzão, né, de y, aqui. Nós estamos aqui trabalhando aqui com essa primitiva.
integral é definido como integral de g de y dy igual a integral de f de x dx. Reparem aqui, tá? Bom, f de x dx, a integral dessa função, vai dar a f de x, que é a busca aí da primitiva, mais a constante de integração, dado que a integral é indefinida, tá? Nós não temos limites de integração, por isso tem que colocar essa constante aí. Bom, então temos aí, no final das contas, né? Nós recairemos numa g de y igual f de x. É feio falar f, g, mas é a maneira para se entender melhor. Bom, mais c, onde c é uma constante real. Reúne do lado direito as constantes de integração. Bom, as curvas, portanto, ó, olha só o que foi feito aqui. Vamos lá. Ainda nessa expressão aqui, maior, nós temos aqui no iniciozinho do lado esquerdo, g grande, né, de y, e no final, f grande de x, ou f de x, mais c. Então, o que, que a gente faz? Pega esse f de x e traz para o lado esquerdo, vem com o sinal trocado, né, que está positivo, vem negativo, vai ficar g grande de y menos f grande de x, igual a constante de integração c. Tá aí, ó. Muito bem. São as soluções gerais. Bom, tem aqui uma justificativa para isso. Bom, então é isso. A ideia intuitiva não é totalmente convincente, pois trata de y dx como se fosse quociente de de dy por dx. Mas podemos justificar mais. Suponha que tenhamos uma primitiva g de y, de g pequeno, né, de y, e uma primitiva f grande de x, de f de x. Ou seja, da seguinte maneira, ó, dy, aliás, d g de y dy como sendo gzinho de y, e d f de x dx como sendo fzinho de x. Isso é óbvio, né, pessoal? Porque aqui se você deriva uma primitiva g ou f, você vai obter a g de y, né, e f de x, tá? Bom, pela regra da cadeia temos o seguinte, derivando aqui, ó, derivando essa expressão aqui inicial, tá aqui, essa, tá? Considerando essas derivadas parciais, derivando, nós vamos ter o seguinte, tá aí, ó, derivada da diferença g de y de x é função, né, de x, menos f de x, f grande de x, dx no denominador aqui. Bom, derivada da diferença, pessoal, é diferença da derivada, tá bom? Tá aqui, ó, como a gente pode ver, ele separou direitinho. Só que aqui nós temos uma regra da cadeia aqui, né? Em g de y de x, tá aqui, d de g grande de y, dy, vezes vezes dy dx. Bom, dy dx por conta que a gente está derivando também a função y de x, tá bom? Então, essa é a regra da cadeia. Menos df de x dx. Bom, daí nós temos o seguinte, derivou as primitivas, nós obtivemos o que? G de y de x vezes y' de x, tá? Menos f de x, tá aqui, igual a zero. Por quê? Porque foi derivada de ambos os lados. No outro lado não tinha constante, e aí nós tomamos também que que y de x é solução dessa equação diferencial. Como nós tomamos que y de x é solução da equação, segue-se que vai zerar, né? Quando você trouxe a f de x para o lado esquerdo e você lançou aí a solução, a função y de x vai zerar do lado direito, que tinha a constante, quando deriva, né, dá zero, tá? Bom,
Então, a função de uma variável está aí, essa aqui que a gente está vendo, tá? G de y de x menos f de x tem derivada sempre nula. Portanto, tá aí, né? Ó. Nós temos, observando aí a repetição da expressão anterior, só que ele colocou g grande de y de x, tá? Menos f de x igual a c. Ou que está relacionado à identidade, né? Isso significa que as curvas de nível, tá aí, ó, as curvas de nível que são, como é que se diz? Elas são cravadas, né, digamos assim, na constante c, dependendo do valor de c, contém o gráfico local da solução y de x. Em geral, não é fácil explicitar funções dessa forma, né? Funções a partir das soluções gerais implícitas. Então, nós temos aqui funções implícitas, essa g grande de y menos f grande de x igual a essa constante, e aí se trabalha muitas vezes as curvas de nível justamente para a gente entender, muitas vezes sem resolver a equação diferencial, como são o comportamento das soluções, tá certo? Mas sempre é possível expressar uma solução explícita, y igual a h de xc. Aqui é justamente a equação diferencial resolvida, a solução dela, quer dizer, em forma implícita, usando essa relação aqui. Então, nós temos, entre as implicações interessantes das equações separáveis, destacamos que ele está mostrando que a gente vai ver, inclusive, ou pode ver, vamos ver qual a sequência melhor para isso, aplicações na química, na bioquímica e demografia e na ecologia, tá bom? Vamos dar sequência aqui, vamos adentrar em exemplos e aí vai ficar melhor da gente fixar o que acabou de ser dito. Vamos lá. Bom, primeiros exemplos de equações separáveis e interações que os resolvem. A interação a seguir resolve o exemplo separável, tá aí. Aqui é uma equação diferencial, pessoal. Pessoal, parando aqui, né? Alguma dúvida? Y' de x, tá bom? Aqui tá só y', mas não tem problema. A gente já sabe que y aqui é função de x. Igual a menos x sobre y, com denominador óbvio diferente de zero sempre. Cujas soluções estão na forma implícita. Olha, ele deu esse exemplo aqui, tá? E apresenta soluções na forma implícita. Elas estão. Vamos analisar aqui. Deixa eu só clicar aqui em modificar. Nesse modificar, né, como vocês sabem, vocês podem alterar elementos da equação diferencial implícita, tá? Bom, vamos lá. Olha só, pessoal. Equação separável, essa é uma equação separável, deixa eu voltar aqui para a coisa ficar bem explicada, né? Y' igual a menos x sobre y, isso é uma equação separável, a gente vai ver quando conseguir separar ela, né? Então, tá aqui, equação separável, a solução geral dela é essa, tá? E foi colocada aqui a solução do PVI. O que é o PVI? É o problema de valor inicial. É quando você substitui um ponto na solução e você descobre o valor da constante C. Tá certo? A gente vai analisar isso aqui direitinho nesse primeiro exemplo. Bom, vamos entender direitinho como ele chegou nessa solução aqui, ó. Que nessa equação diferencial chegou-se nessa solução, menos 1/2 de vezes y de x ao quadrado igual a 1/2 de x quadrado mais c. Como que ele chegou nisso? E como que ele descobriu que essa constante c é igual a menos 1? Como foi que ele chegou nisso? Vamos entender isso. Bom, pessoal, a equação se reescreve da seguinte maneira, que é o passo a passo, tá? Repare, ó, y vezes y' igual a menos x. Bom, de onde foi que veio esse y? Esse y estava no denominador de menos x. Deixa eu voltar para a gente entender, ó. Olha só, o y estava no denominador e a gente
ele trouxe para o lado esquerdo, ele está dividindo, veio multiplicando o y', tá bom? Aquelas regrazinhas do ensino fundamental mesmo que a gente aprende, tá? Aí ficou y vezes y' igual a menos x. Perfeito, né? Muito bem. Por integração de cada lado, obtemos isso aqui, ó. Essa expressão aqui. Eu vou detalhar para vocês agora. Bom, pessoal, no quadro interativo aqui, eu trouxe a função, aliás, a equação diferencial y' igual a menos x sobre y. Olha só como resolver, tá bom? A gente vai ver que ela está na forma separável. Mas como separar? Então, da seguinte maneira. Vamos usar a notação de Leibniz aqui. Y' nós vamos colocar como dy dx, tá? Essa é a notação de Leibniz. É melhor que a de Newton nesse caso. Igual a menos... deixa eu afastar isso aqui. Isso aqui está me atrapalhando. Muito bem. Olha só. Vou colocar o sinalzinho de menos aqui. Vamos lá. O sinalzinho de menos a gente traz, tá bom? Ficou meio torto, mas não tem problema. Ó, sobre x menos x sobre y. Bom, beleza, né? Olha só o que vai acontecer, ó. E fica mais claro quando você coloca na notação de Leibniz, que você coloca dy dx, fica como se fosse uma fração aqui, né? Aí o que é que acontece? Vamos fazer uma multiplicação em cruz aqui, ó, igual que a gente aprende no 7º ano, no estudo das razões, ó. dy vezes y, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter y dy, tá? Deixa eu ajeitar aqui, porque ficou meio... Pronto, aí nós vamos ter aqui y dy. E do outro lado vai ficar como? Vai ficar menos x dx. Tá aí, ó. Tá claro isso, pessoal, até aqui? Bom, aí agora a gente vai integrando. Podem falar, né? Tá gravando, não tem problema não. Olha só. Integrando ambos os lados, do lado esquerdo a gente vai integrar em relação a y. Do lado direito em relação a x. Aí a coisa é a seguinte, tá bom? Eu vou, só para não perder tempo, eu vou fazer logo assim. Pronto, tá aí, ó. Certo? Tá aí, integrais indefinidas. Integral de y, dy, como é que integra, né? Soma uma unidade no expoente, tá? 1 vai para 2, né? E ao mesmo tempo divide por 2. Só que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Tá bom? Esse exemplo eu vou fazer bem passo a passo mesmo. Então, integrou aí, vamos ter uma constante de integração. Vou chamar ela de... Vou chamar de C0, tá bom, C0. Tá. Aí aqui, igual, integral de menos x dx, vai dar quanto? Pronto, primeiramente a gente sabe que o sinal de menos sai para fora da integral, né? Integral de x, semelhantemente, vai ser x ao quadrado, 1/2 de x ao quadrado, né? Vezes x ao quadrado, tá aí, ó. E temos uma constante de integração que eu vou chamar de C1, tá bom? Perfeito. Agora, olha só, eu vou querer essas constantes de integração todas do lado direito, pessoal. Olha só como é que vai ficar. Vejam só. Vamos lá, repete tudo. É igual quando está resolvendo a equação do primeiro grau, né? Nesse caso simples, mais simples. Aí aqui, ó, olha só como é que eu vou escrever isso. X menos 1/2 de x quadrado. Aí, ó, mais C1 menos C0. Beleza? Bom, então isso aqui vai ficar... detalhe. Esse C1 menos C0 a gente vai colocar como sendo uma única constante de integração que a gente vai chamar de C. Por isso vocês já têm trabalhado com isso, né? Tal, eu vou só detalhando mais, né? Por isso que a gente vê as constantes de integração apenas C. Mas é C por alguma razão. Por quê? Porque é a diferença entre outras duas constantes.
Só que a diferença entre duas constantes que você nem conhece vai dar como resultado uma outra constante que você não conhece, que pode ser substituída por quaisquer valores. Tá certo, pessoal? Então, de forma... tanto fica melhor de trabalhar quando você coloca C1 menos C0 igual a C, como fica mais elegante a expressão, tá certo? Então tá aí, pessoal, essa aqui é a solução, ó. Já chegamos na solução, tá? Essa é a solução. Eu não isolei o y, nessa expressão. Não vou isolar porque é mais interessante a gente, como ele deu lá o PVI. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver qual foi o PVI que ele usou aqui, ó. Que ele obteve aqui, a partir de que valores de x e de y. Ele chamou x de 1, olha só, no quadro interativo, e chamou y de 1 também. E aí ele chegou que C é igual a menos 1, então mais C ficou menos 1. Vou explicar por que isso aconteceu agora. Bom, o PVI é esse aqui, ó. Vou até colocar aqui. PVI. O PVI a gente geralmente escreve assim, y. No caso lá, como é 1 em 1, então y de 1 igual a 1. Certo? Isso aqui vai implicar em quê? Onde tem y, você vai colocar 1, esse 1 aqui, ó, que tá, né, que é o valor de y. E onde tem x, y é função de x, então aqui está y de 1, então onde tem x, você vai colocar 1. Certo, pessoal? E aí, ó, vai ficar 1 meio de 1 elevado ao quadrado, vezes, né, 1 elevado ao quadrado, igual a menos 1 meio vezes, ó, o x é 1 também, então a gente coloca 1 elevado ao quadrado, mais c. Ah, muito bem, ó, estamos numa equação agora em função apenas de c, certo? Então, olha só, o que isso vai resolver, né? 1 ao quadrado é 1, tá? Aqui vai ficar 1 meio, né? E 1 meio. Aí aqui nós temos 1 ao quadrado é 1 também, vezes menos 1 meio, vai ficar menos 1 meio, tá? Aí, ó, menos 1 meio, mais c. Bom, pessoal, a conclusão aqui é que c é 1, né? Se você pegar esse menos 1 meio, ó, e passar para o outro lado positivo, vai ficar 1 meio mais 1 meio, igual a c. Só que duas metades dá uma unidade, né, inteira. Então, nós vamos ter o quê? Que c é igual a 1. Muito bem. Aqui c é igual a 1. Beleza? Bom, tem um probleminha aqui porque a gente viu o c menos 1. Bom, é um probleminha que a gente vai analisar depois. Deixa eu ver qual foi o problema. Ah, já sei o que foi. Ah, tá aqui. Pessoal, identifiquei o problema, tá bom? O problema é esse, ó. Aqui nós temos... Vou explicar para vocês. O c vai dar menos 1, tá bom? O problema foi esse, ó. Esse sinalzinho aqui, deixa eu até mudar a cor para vocês entenderem. Não tem esse sinalzinho de menos, né? Aqui, ó. Bom, esse sinal de menos foi colocado em evidência. Era para ter feito assim, ó. Aí eu não coloquei, então vou colocar agora, ó. Certo? Então, esse foi o problema. Ah, não, peraí, aqui deixa mais menos. Pronto, colocou aqui em evidência. Esse sinal de menos, ele vai distribuir. Ó, isso eu não fiz antes, né? Era para ter feito. Bom, mas acredito que não vai dar problema, vai dar para entender. Esse sinalzinho de menos aqui, colocou aqui em evidência. E aí, essa expressão aqui, ó, teve colocado no parêntese, porque o sinal de menos diz respeito à constante C1. E aí, o que é que significa, Edmar? Significa que eu não coloquei o sinal de menos aqui, ó. O C1 não vai ficar menos, né? Quando você distribui o sinal, ó, menos com mais dá menos, tá aqui, ó. Eu esqueci de fazer isso, mas dá para vocês entenderem, não dá, pessoal? Pronto, aí agora, ó, fez as substituições, ok? Aqui vai ficar menos C, ó. Tá bom?
tinha ficado mais C, mas é menos C. Porque se você colocar aqui, ó, aqui nós temos menos C1 menos C0. Você coloca em evidência esse menos, vai ficar assim, ó, pessoal, olha só. Vai ficar assim. Dessa forma aqui, ó. Sinalzinho de mais. Aí o que é que acontece? C1 mais C0 também é constante C. Aí o C0 mas tinha feito C1 menos C0, que chamou de C. Isso, não tem problema. Do mesmo jeito vai dar uma constante qualquer, que depois vai ser substituída. Então você colocou o sinal de menos em evidência e ficou C1 mais C0. C1 mais C0 é C. Então, como é C, esse sinalzinho de menos aqui, ele é transportado para C. Então ficou menos C, tá bom? Estou só corrigindo aqui, que realmente eu vacilei aqui nesse momento e eu não coloquei em evidência esse sinalzinho de menos. Pessoal, então tá aí, ó, menos C. Bom, então aqui nós pegamos aqui esse menos 1/2, passamos para a direita, aliás, para a esquerda, ficou 1/2 mais 1/2, que dá a unidade, né? Só que o C não está com sinal de menos. Então, multiplicando ambos os lados por menos 1, ficou C igual a menos 1. Alguma dúvida, pessoal? Depois dessa correção da explicação? Deu para entender a ideia? Pronto, beleza. Então, deu para entender, né? Vocês observaram aqui, né? Que, ó, tem que ter o cuidado. Vocês viram que eu esqueci de colocar o sinalzinho de menos aqui, colocar o parêntese, ó. Não esqueçam disso, tá bom? Porque toda vez que tiver um sinal de menos na integral, como ela é indefinida, né? Todo o resultado daquela integral, o cálculo, inclusive a constante que vai aparecer, a constante de integração, tem que ficar tudo dentro de um parêntese, com o sinal de menos fora. Aí depois é que você faz a distribuição do sinal, tá bom? Bom, então tá aí, tá provado e mostrado, né, por que o C deu menos 1, tá bom? Então voltamos aí, ó, pessoal. Mais C menos 1, tá certo? Bom, então beleza. Tá aí a solução do PVI. Ah, deu um detalhe aqui. Como a gente descobriu C igual a menos 1, a gente pega essa expressão anterior aqui, ó, e onde tem C coloca menos 1. Tá certo? Certo, pessoal? Onde tem C bota menos 1, pronto, tá aí. Aí nós temos o quê? Uma solução exata, não mais geral. Aqui a solução é geral e aqui é a solução do PVI, porque que vai gerar uma solução exata, tá bom? Para o caso de C igual a menos 1, viu? Bom, então tá aí. A solução conceitual, já tinha falado. Na interação a seguir, plotamos várias soluções em forma implícita dessa equação aí. Pessoal, vocês viram que até quando a gente esquece um sinal, uma coisa, a gente serve de aprendizado, né? Então vocês estão vendo aí que foi bom ter esquecido aquele sinalzinho de menos, porque eu pude explicitar o fato de você colocar o parêntese na constante de integração, que pegue a constante de integração, tá bom? Não pode esquecer disso, como eu esqueci agora, tá bom? Bom, então aqui é o seguinte, curvas implícitas, aqui ele está pegando as curvas implícitas, como se não tivesse resolvido essa equação, tá bom, pessoal? Tá aí. E as variações, como a gente já aprendeu, né, várias sobre essas curvas, né? Só observando um detalhe, aqui é que essa aqui é uma equação diferencial cuja lei de formação envolve x e y, tá bom, pessoal? Então, isso vai gerar valores de superfície. Então, por isso que as soluções aqui, ó, aparecem como curvas de nível, tá vendo? Essas curvas aqui são típicas curvas de nível das soluções. A medida da constante C, que vai variando a constante C, vai aparecendo as soluções, tá bom? Então tá aí, a proximidade entre as soluções. Isso aqui tudo foi mexido aqui, ó, no gráfico, ó. Aliás, aqui na entrada interativa, ó, que estão afastados uma unidade, ó. Cada solução está afastada uma unidade, por isso está aqui, ó, o S, esse S aqui igual a 1, vocês podem modificar, tá bom? Quando estiverem estudando, é justamente a proximidade entre as soluções, tá certo? Bom, então é isso. A interação a seguir resolve
resolve o seguinte exemplo separável. Então, temos mais aqui um exemplo separável. Eu vou falar mais sucintamente, porque eu já destrinchei um caso, né? Então, aqui eu acredito que dá para vocês se ligarem direitinho nas demais, pessoal. Aqui, ó, nesse exemplo, ele vai mostrar essa equação também é separável, só lembrando que nosso assunto de hoje é equações separáveis, então não faz sentido a gente trabalhar equações que não sejam separáveis, tá bom? Então tá aqui, ó, y' igual a x vezes y quadrado. Então nós temos essa equação separável. Analogamente ao que foi feito no exemplo anterior, nós fazemos para este caso. Inclusive vocês vão usar essas ideias para responder a atividade que eu separei, tá bom? Pessoal, olha só. Ele separou como, Edmar? Semelhante ao caso que eu expliquei no exemplo anterior. Separou e integrou. Quando ele integra, o que é que acontece? Ele pegou a solução do PVI. Edmar, como é que eu vou saber como ele achou essa solução do PVI? Reparem, pessoal, que ele achou aqui, ó, mais C como sendo menos 3 meios. Ó. Vocês estão vendo isso, né? Como foi que nasceu isso, Edmar? Essa solução exata através desse PVI? Para você saber, você clica aqui em modificar, tá bom, pessoal? O nosso curso é interativo, né? Então o livro também é interativo. Então repare aqui, ó. Quais valores substituiu? Tá aqui, se você quiser saber, tá bom? Ó. Aqui, ó. Onde tem esse x0 aqui é o valor particular que ele pegou, tá bom? É 1. E o y de x0 é 1 também. Quando você substitui, depois que integrou, que pegou o C0, trouxe para o lado esquerdo, C1 menos C0 deu C. Não precisa mais fazer isso, tá bom, pessoal? Gerar um C0 do lado esquerdo. Eu fiz isso só a título de explicação mesmo, para vocês entenderem como surgiu aquele C. O que é aquela constante C, de onde é que ela nasceu, onde foi que ela nasceu e de que forma, tá bom? Então, não precisa ficar fazendo esse C0, C1, não, isso é lorota para quando a gente está aprendendo. Viu? Então, você, do jeito que resolveu, do lado esquerdo você não precisa colocar C0 mais. Resolve do lado direito que você coloca C direto, tá bom? Que já fica subentendido. Se eu for corrigir uma questão que você tenha resolvido e você fez assim direto, sem evidenciar C0 e C1, eu vou aceitar tranquilamente, tá bom, pessoal? Porque eu já sei que vocês entenderam que a subtração ou a soma de C0 e C1, né, já gerou a constante C do lado direito. Então não precisa explicitar, como eu fiz agora há pouco no quadro interativo. Certo? Bom, então tá aqui. Só tenham o cuidado que eu acabei de explicar, né, com relação na hora de integrar. A constante integração. Na hora que integra, tem que colocar entre parênteses, se tiver sinal negativo, né, pessoal? Claro. Bom, então tá aí. Substitui o ponto 1 e 1 de x, 1 de y, resolve, acha o valor da constante C, que nesse caso aqui deu menos 3 sobre 2, menos 3 meios, né? E pronto. Aqui, pessoal, na plataforma, ele explica, ó, o passo a passo como foi que respondeu, que ele integrou tal e achou a solução, tá bom? Certo? E aí vocês vê o detalhe, o passo a passo, semelhante ao que eu fiz no caso do exemplo anterior. Agora ele plotou pessoal, essas soluções aqui, ó, nesse gráfico. Só lembrando, na hora de plotar essas curvas que são geradas pelas funções soluções da equação, pessoal, diferencial, não necessariamente você vai precisar resolver a equação diferencial para obter isso aqui, né? A gente já sabe, a gente já aprendeu, né, que aqui no caso a plataforma que a gente está trabalhando, né, ela já gera de forma implícita. Como assim, Edmar, de forma implícita? Porque ela trabalha para gerar essas curvas, ela trabalha a lei de formação da equação diferencial e não da função solução, tá bom? Então, só para lembrar isso, esse detalhe, viu? Então é isso. Aqui ele está apresentando mais uma interação.
em forma implícita, tá aqui, certo? E os gráficos aí a apresentar, está aqui o gráfico está relacionado a essa lei de formação, y mais 2 sobre x quadrado mais 2c, aqui é uma solução, certo? Bom, vamos ver aqui na interação seguinte. Então, finalizando já. Bom, tá aí, ó, certo? Então, ele colocou até implícita, tá bom, pessoal? Que você vai obter soluções implícitas na forma de curvas, né? Como a gente tá vendo aqui, dessa equação diferencial, tá? Se você responder a equação diferencial e ter lá a equação, tá, com todas as com a família de soluções, né? Digamos assim, quando você coloca a constante c, né? Você está pegando uma família de soluções. E você também pode conseguir as soluções na forma dessas curvas, né? De forma implícita, e a equação, aliás, e as funções de forma explícita no cálculo mesmo algébrico que você realizou, no caso das equações separáveis, né? E aí você tem a solução exata, ter o que você quiser algebricamente, e mais essa ajuda muito boa aqui, né? Das soluções implícitas na forma de curvas. Repare que existem assíntotas verticais aí que aparecem na representação dessa solução, né? E são representadas e substituídas por duas retas verticais. Está aqui, ó. Pessoal, essas retas verticais aqui são assíntotas, certo? Essas assíntotas, elas são interessantes em gráficos, principalmente nesses casos aqui, porque observem aí, a parte superior dessas assíntotas, que eu estou apontando aqui, a parte inferior, ela vai, fazer uma conexão entre as curvas soluções da equação, tá bom? Então, repare aí, ó, que dessa forma você vai saber com as assíntotas se as soluções elas convergem ou divergem em relação às assíntotas, tá certo? Então, isso é interessante. Ó, se você analisar aqui, como assim, Edmar? Explique melhor isso. Ó, você tem aqui essas assíntotas, tá bom? Vamos analisar esse ramo aqui do gráfico. Aí você tem essa curva aqui, que é meio que parabólica, né? Ó, repare que as duas partes dessa parábola, pessoal, elas estão convergindo para as assíntotas, sem, no entanto, tocá-las, tá certo? Vocês estão vendo aí, tá? Elas estão convergindo para elas. Aqui, ó, essa curva aqui, agora na parte de baixo, ó, essa solução aqui da equação, ela também converge para a mesma assíntota que a de cima. Então, num trabalho de aplicação na biologia, na química, na ecologia, na economia, na física, na genética, em alguma forma na medicina, certo? De inúmeras maneiras, nas aplicações, as assíntotas são importantíssimas, mesmo sem você conseguir a solução exata, porque você vai poder fazer de alguma forma uma conexão entre o comportamento daquele problema que você está analisando com os gráficos. E essa conexão aqui, no caso específico que a gente está analisando, isso serve para muitos outros, é através dessa assíntota. Vocês estão vendo aí a parte superior da assíntota com esse ramo dessa parábola convergindo para ela. A outra também acontece, né? Isso na segunda assíntota do lado direito e tal. E lá embaixo também você vai saber, pessoal, em algum momento, sobre aquilo que você está analisando, o que está convergindo para a assíntota correspondente à parte de cima do gráfico, certo? A solução de cima e a solução de baixo. Então vai haver uma conexão em relação a isso. Essa solução que está em azul, por exemplo, ó, não tem nenhuma dessas assíntotas verticais vai servir para ela. Até isso é interessante quando você está analisando algum problema relacionado a alguma aplicação no meio ambiente, no dia a dia, na economia, certo?
E por aí vai. Pessoal, alguma dúvida? Me responda aí, que eu já vou finalizar aqui. Alguma dúvida em relação a esse tratamento que eu estou dando às assíntotas e essas soluções aí, com relação às aplicações? Sim ou não? Podem falar, tá bom? Os próximos exemplos vocês vão analisar. Bom, vai ter mais exemplos, pessoal? Não, né? Pronto, graças a Deus. Se tiver, digam, viu, pessoal? Que a gente analisa essas assíntotas aí, é fundamental na aplicação das equações, tá bom? Na prática. Aplicações práticas. Beleza, pronto. Pessoal, esses outros exemplos vocês vão analisar, ó. Vou só passar aqui. Tá aí, ó. Mais exemplos. Ó. Tá aí, ó. Aqui são formas. Aqui é a forma geral, tá bom? Então, ele dá essa forma geral. Repara que tem constantes A e B, sem problema. E aqui ele apresenta três tipos de soluções, aliás, de equações diferenciais. Ele vai resolver cada uma separadamente. Aplicações, pessoal, que descrevem reações químicas, tá bom? É interessante. Cada uma dessas equações descreve um tipo de reação química. E aí a gente já está nos embasando, né, para poder futuramente tratar das aplicações químicas das equações diferenciais, tá bom? Isso é excelente. E aqui vai explicar como você resolve cada uma dessas equações, tá bom? Você vai clicando, vai vendo as interações. A partir daqui, desse momento, né, que é semelhante ao que a gente já analisou, e eu destrinchei dois exemplos para vocês e apresentei as assíntotas, ali os gráficos, apresentei outro caso, né, de curvas de nível, tá? Aí você vai só clicando aqui, ó, nessa partezinha aqui, vai vendo mais exemplos, tá, beleza? Que os próximos exemplos, nesses próximos exemplos, ele vai, aqui são os problemas, tá? Ele vai justamente, pessoal, resolver o caso dessas equações anteriores que ele apresentou. E outras também, vai apresentar outras também, tá bom? Separáveis. Pronto, então é isso. Bom, dá para vocês seguirem aí, né? Olha, tá aí. Ele vai apresentar o caso em que dos casos mais complicados de se resolver também, né? Se tornam inacessíveis, equações separáveis com soluções que se tornam inacessíveis. Ele vai mostrar também que é um caso desse, ó, para resolver uma integral dessa é bastante complicado. Ele vai mostrar, tá bom? Para finalizar e pronto, beleza? Pessoal, tá finalizada a nossa aula. Qualquer dúvida vocês digam aí que eu desenrolo através do WhatsApp. Valeu!